Então, meu nome é Léo Pessoa, tá bom? Eu sou artista plástico, desenhista, desde a idade que vocês já desenhavam, fazia arte. E estou aqui para representar, para falar um pouco da xilogravura, que é uma das técnicas de artes plásticas, né? As artes plásticas, elas compreendem as pinturas, esculturas e também as gravuras, que são, onde são apresentadas assim nos museus, né? A linguagem das artes plásticas, dentre elas a gente tem a xilogravura, que é a linguagem artística que o Hansen Bahia se dedicou e elevou a categoria de artes plásticas para um campo bem mais valorizado, mais apreciado e sofisticado. Então eu estou aqui para acabar um pouco com o falatório todo, mostrar na prática como é a xilogravura que a gente vem falando e que aqui no Museu Hansen Bahia a gente tem demonstrado aí através das obras de Hansen, beleza? Então, galera, a xilogravura, para ser mais resumido assim, ela é como se fosse um carimbo, que você tem uma matriz, que seriam os nossos carimbos, e daqui a gente consegue reproduzir inúmeras vezes. Para o primeiro contato é importante a gente entender esse ponto, assim, essa associação ao carimbo, beleza? Então, xilogravura, ela é como se tivesse uma matriz, que aqui no caso são essas daqui, as minhas, né, produzidas por mim, que a gente consegue imprimir e tirar cópias da imagem que eu cavei, que eu entalhei, do desenho que eu fiz aqui na madeira. Antigamente era uma das tecnologias mais usadas porque não se tinha impressora, a impressora que a gente tem hoje, antigamente não tinha. Então, para fazer essas impressões em grandes quantidades, eram feitas assim: cavava uma superfície e dessa superfície se reproduzia imprimido nos papéis. Então, quando você tinha um rótulo de algum produto, ou então um mapa que você queria imprimir diversos, você fazia através da xilogravura, para não ter que fazer um por um manualmente. Aí fazia uma matriz dessa e daqui tirava 1000, centenas de cópias, beleza? Com a chegada da impressora moderna que a gente tem hoje, dessa impressora normal de cartucho, essa tecnologia da gravura, do gravar um lugar, foi deixando de lado e deixando essa questão de reprodução para as impressoras, sendo que a xilogravura ainda permanece sendo útil nesse campo das artes plásticas, que é aquilo que eu falei, que é onde a gente quer esse ambiente dos museus, que tem as pinturas, as esculturas e também tem as gravuras. Beleza, galera? Essa é uma parte histórica, assim, um pouco da importância da gravura, da xilogravura na sociedade de hoje. Quando a gente escuta falar em xilogravura, vai ser sempre uma gravura que foi feita na madeira. Esse termo xilo, ele vem de madeira. Então, aqui são algumas que eu mesmo fiz, confeccionei e vou imprimir e fazer alguns tipos de impressões aqui para vocês verem. Primeiro a gente faz nosso desenho e passa para a matriz, né? Aqui tem algumas que já foram entalhadas, aqui as madeiras que ainda não foram, né? Que ainda vão ser entalhadas, então eu passo o desenho para cá, através dessas ferramentas aqui e até mesmo o estilete, a gente consegue cavar, passar o desenho, cavar e marcar nessa madeira, assim como vocês estão vendo aqui. Então, uma vez que a gente faz isso, a gente passa o desenho para a madeira, a gente tem essa fase das tintas, que é a parte que a gente entinta a superfície para que ela possa passar para os papéis. Beleza? Eu vou fazer um pouco dessa demonstração e rapidinho a gente vai imprimir. Então, essa tinta é uma tinta específica de gravura, mas pode ser feito com outras tintas também, não precisa ser necessariamente a tinta de gravura. O importante é que a tinta não seja uma tinta líquida, né? Seja uma tinta que tenha um pouco dessa resistência aqui. Então, uma vez que a gente espalha a nossa tinta aqui, a gente traz para a matriz, passando assim por cima da gravura, você vê que ela fica com brilho, e nessa hora é interessante a gente ver se espalhou a tinta na matriz inteira. Aqui eu já tinha feito um pouco. Vamos imprimir primeiro aqui na prensa pequena que a gente tem. Essas madeiras a gente centraliza aqui para que a impressão não saia torta, não saia fora do padrão. Tem que ter sempre esse cuidado de ter um papel limpo, manusear o papel da melhor forma para não manchar o papel. Essa parte também de encaixar para que não fique torta a impressão final, né? É importante. A gravura ela sempre exige um maior cuidado, fazer com atenção, que não foi o caso aqui agora, mas é importante.
E também não é um processo único que você faz uma vez e está feito. A gente passa horas e horas no ateliê imprimindo várias, até que umas vão ficando melhores que outras e a gente consegue selecionar, expor, ou vender, dar um destino qualquer. A função da prensa não é nada complicada, é simplesmente essa mesmo. Ela precisa de uma pressão espalhada de forma igual, de vez assim na matriz, para que a gente tenha um resultado. E, creio eu, daqui a gente já vê se imprimiu legal, se marcou direitinho. Então aqui é uma primeira impressão, né, dessa matriz. E vocês podem ver que ela fica espelhada, ela fica invertida. Ela foi feita olhando para cá e na impressão ela está olhando para lá. Então toda a gravura que a gente vai fazer, a gente tem que saber contar com esse efeito, de que ela vai inverter. Beleza? Então, tipo, se vocês forem escrever um nome ou escrever fazer qualquer arte, saiba que o sentido vai mudar, que ela sofre esse espelhamento aqui. Então essa foi uma das formas de imprimir, né, a gravura. Não tem essa questão do tamanho, qualquer tamanho que você fizer, aqui tem dois exemplos, de uma grande e uma pequenininha. Então gravura não precisa ser nada grande, nem muito impactante, pode ser coisas pequenas. A gente pode também imprimir com a colher de pau, se vocês tiverem vontade, vocês que já praticaram as artes plásticas aqui na pintura de vocês, se tiverem essa vontade mesmo de desenhar, de produzir arte em casa, a gravura dá para fazer tranquilamente em casa, sem precisar de muito, é só pesquisar na internet, ter um mínimo de material em casa, já consegue fazer gravura. Uma das formas é essa, a gente pode imprimir também na colher de pau, assim ó galera, só botar a tinta na matriz que você tem, colocar o papel também para fazer de forma tranquila e fazer simplesmente esse movimento aqui, ó, de passar aqui as costas da colher de pau na superfície. Essa daqui também já tem alguns anos que eu fiz, ela é bem das primeiras. E pode ser assim também pequenininho, entendeu? Então antigamente quando não tinha impressora, isso aqui ele fazia milhares disso daqui e conseguia botar em livro, vamos dizer, a bula de um remédio, porque antigamente não existia, né? Você tinha 10 mil remédios e precisava botar o rótulo. Então o cara não ia lá na mão, entendeu? Ele fazia uma gravurinha dessa, imprimia os rótulos e saía colando no produto. Essa parte aí vocês pegaram, não foi? E aí, essa é a forma da colher de pau também que dá para fazer. E tem aquela matriz ali que permite que a gente imprima também tamanhos maiores, formatos maiores e as artes com a dimensão que dá para você trabalhar mais e aprimorar melhor. Então vamos imprimir ali naquela matriz. E geralmente é difícil de encontrar uma prensa daquele tamanho. Geralmente as prensas são menores. Geralmente as prensas são assim. E ter uma prensa daquele tamanho ali é bem difícil. E a gente vai aproveitar aí para vocês verem como é que a gravura grande ela é feita. Vocês que já pintaram, experimentaram o que é fazer artes plásticas aí também, vocês que gostam, eu digo para que não desistam e acreditem, porque o caminho vale. Porque pode parecer brincadeira, mas é trabalho para muitos, é uma fonte de renda, e uma forma da gente trabalhar de forma saudável, né? Trabalhar com arte é sempre uma alternativa saudável, porque tem muito trabalho que não dá o prazer que dá trabalhar com o que a gente gosta. Então, além da profissão, a terapia. Aqui a gente coloca para não machucar o papel na hora que ele vai para a prensa. Como eu falei inicialmente, né? A gravura é um processo que você vai fazendo vários. Como eu tinha colocado a tinta pela primeira vez aqui, ela ainda ficou hoje, né? Porque eu tinha, acho que umas 2 semanas que eu não imprimi essa gravura. Então a primeira vez que eu coloco tinta, a tinta fica assim ainda meio fraca, tá vendo? Mas na segunda vez que eu passar aqui agora, ela já vai preencher bem mais forte, bem preta e forte dessa forma aqui, ó. É como eu falei, a gravura é um processo.
Eu imprimo essa, imprimo outra, na terceira ela vai estar perfeita. Como foi a primeira de hoje, a matriz ela ainda não absorveu a tinta como tinha que ter absorvido, então fica com essa característica. Mas, volto a dizer, a gravura é esse processo, não é só fazer e está feito, é o processo de impressão. Essa daqui mesmo, que vai levar lá, creio eu, como eu já imprimi ela hoje, ela já vai estar muito mais preenchida, né? Essa posso fazer até aqui, mano. Então, galera, a gravura é uma arte gráfica, né? Uma arte que precisa ser impressa. São as artes, o que caracteriza uma arte gráfica é isso, ela é reproduzida várias vezes. Então a gravura não deixa de ser uma, justamente por esse processo aqui de imprimir, né? Quando vocês ouvirem falar em gravura, vocês já lembram desse processo de impressão, de o que é uma, se não foi pintada como vocês pintaram, ela foi impressa. E esse artista daqui da casa, o Hansen Bahia, ele era um dos principais artistas que fazia dessa forma. Então, galera, aqui ele já saiu mais forte, tá vendo? Só que pelo fato de não ter usado uma madeira por baixo, ele nos cantos aqui ele pegou fraco, tá vendo? Mas aqui a gente já conseguiu um resultado melhor. Então a gravura, mais uma vez falando, é o processo, é o fazer e adaptando, ver o que é que precisa melhorar, o que é que precisa corrigir e praticar, imprimir várias vezes até conseguir uma quantidade que vá ter uma finalidade de você vender, de você expor como vocês estão fazendo aqui, entendeu? Que é mais importante você preparar a matriz, se preocupar em fazer o seu desenho na matriz e depois imprimir, do que você fazer qualquer coisa e o que eu quero dizer assim, trabalhar bem a ideia de botar, antes de botar na gravura, na matriz, na superfície que você vai cavar, porque uma vez que você cava, ela vai ser impressa 1000 vezes. Beleza? Vocês têm alguma dúvida em relação? Querem para vocês também por ter produzido aí obras tão bonitas, né? Os temas tão legais aí que vocês produziram. E tem que acreditar na arte, que o caminho é bom, vale a pena também. Viu? Agradeço demais. Aí agora a gente vai passar, chama as 4 pessoas que vão fazer a leitura. A gente vai passar para visitar a parte das telas. Antes, a gente vai simbolicamente tirar aquele tecido amarelo ali, chamar o voluntário. Assim que terminar a leitura de poema, a gente vai tirar o tecido e aí vai